Olá, hoje é segunda-feira, 16 de junho de 2025 e bem-vindos à nossa terceira edição do dia. Hoje a gente mergulha num tema, olha, fundamental. O poder crescente das tecnologias, principalmente da inteligência artificial, sobre a nossa autonomia, o acesso à informação e até a saúde da democracia. A gente está se baseando num artigo recente bem interessante que junta visões de especialistas e também o que saiu na Wired, Time, Axios, e tem uns insights ótimos de pensadores como a Shannon Valor e o Greg Epstein. Então, para essa primeira parte da nossa edição, a ideia é fazer uma introdução assim mais filosófica, sabe? E crítica a essa presença da IA, que está ficando tão comum, tão naturalizada no dia a dia, vendo como ela está reconfigurando quietinha a experiência humana. É impressionante a velocidade com que a IA foi adotada, né? O ChatGPT, por exemplo, 100 milhões de usuários em 2 meses. Isso mostra bem como deixou de ser coisa de filme para entrar no nosso trabalho, nos relacionamentos, no lazer, até na guerra. E o ponto que as fontes destacam, e que eu acho que é onde fica bem interessante, é como essa tecnologia está redefinindo o nosso jeito de viver, de sentir, de decidir, quase sem a gente notar. Exatamente. E essa integração toda, ela vai borrando a fronteira entre o humano e a máquina, né? Essa capacidade da IA de simular a empatia, de gerar uma conversa, até um vínculo afetivo. A psicóloga Paula Martini, por exemplo, que você mencionou nas fontes, ela alerta para um ponto crucial. O perigo não é só a simulação da empatia em si, mas como isso pode explorar uma solidão que já está aí, crescente. A gente fica vulnerável, sabe? A interações que são programadas só para agradar, para engajar, mas sem ter uma sensibilidade real por trás. Isso é fascinante e assustador. Isso conecta direto com aquela discussão conveniência versus autonomia, né? A gente busca eficiência, claro, delega tarefas. Tipo, escrever uma mensagem, agendar um negócio. Para IA. É a tal busca pela experiência sem atrito, aquele jargão do Vale do Silício. Mas, assim, será que ao tirar esses atritos, a gente não está tirando também momentos importantes de pausa, de reflexão? Aquela hora de pensar antes de fazer? Sem dúvida. Essa busca pela fluidez total, ela conversa muito com a preocupação da Shannon Valor sobre a gente começar a duvidar das nossas próprias capacidades, sabe? Cognitivas mesmo. O risco que ela aponta é a gente virar uma população meio condicionada a aceitar a resposta pronta, com menos disposição para questionar, para ter um pensamento crítico. Se a gente conecta isso ao quadro geral, perder o atrito é perder essa pausa para pensar, para duvidar, para formar o próprio juízo. É sério isso. E essa brecha no pensamento crítico abre espaço para outra ideia que apareceu, do Greg Epstein. Ele fala que a tecnologia está virando quase uma nova religião, que exige mais fé do que a análise crítica. E isso, claro, concentra um poder gigantesco na mão de poucos, né? Dos bilionários da tecnologia, das grandes empresas, que acabam moldando o futuro com base nos interesses deles, na lógica de mercado, e vendendo a IA como algo inevitável até salvador. Exato. E esse poder dos algoritmos vai além de só ajudar. O William Brady mostra como eles não só assistem, mas eles direcionam comportamentos, induzem decisões, podem até gerar desinformação, radicalização. A gente já viu isso um pouco com as redes sociais, né? Programadas para engajamento a qualquer custo e não para o bem-estar. A revista Time também levantou essa lebre. Como essa concentração de poder pode acabar replicando modelos autoritários, transformando nós, cidadãos, em fontes de dados, basicamente. Isso levanta uma questão importante, né? Quem realmente ganha com essa dinâmica toda? Fica muito clara, então, essa tensão central que as fontes mostram. De um lado tem a conveniência, as possibilidades que a IA abre que são inegáveis. Do outro, o risco real de perder autonomia, pensamento crítico e talvez o mais grave, o controle democrático sobre ferramentas tão poderosas. E para a gente fechar essa parte, fica uma reflexão inspirada na Shannon Valor, que eu acho muito forte. Talvez o maior risco existencial da IA não seja, a máquina superinteligente dominar o mundo, mas sim o nosso próprio abandono voluntário da nossa capacidade, da nossa vontade de pensar criticamente por nós mesmos.
É uma reflexão e tanto para a gente carregar. Bom, com isso a gente conclui essa primeira parte da nossa edição sobre IA e autonomia. Faremos um breve intervalo, 1 minutinho, e a gente já volta. Bom, estamos de volta aqui na nossa conversa, retomando o fio da meada sobre inteligência artificial, redes sociais e o impacto disso tudo, né? No nosso dia a dia, no jeito de pensar, na sociedade. Isso. Então agora a ideia é mergulhar um pouco mais fundo nos impactos mais técnicos e sociais mesmo. Como que essas ferramentas estão, de fato, reconfigurando o nosso pensamento, o nosso comportamento e, olha só, até a saúde da democracia. Vendo o que as fontes trouxeram pra gente. Olha, é inegável, né? A conveniência é enorme. Ter respostas ali na palma da mão para quase tudo. Mas assim, parece que essa facilidade toda tem um custo cognitivo, não tem? Tem sim. Algumas pesquisas já estão apontando isso, né? Da Swiss Business School, da Carnegie Mellon com a Microsoft, falando que usar muita IA pode talvez diminuir um pouco o pensamento crítico. É algo pra gente pensar, né? Com certeza. E sabe o que é fascinante nisso? É como afeta a aprendizagem. Teve um estudo de Harvard, bem interessante, que mostrou que estudantes usando IA generativa, tipo para fazer trabalhos, tiveram uma retenção de conhecimento a longo prazo menor do que aqueles que usaram a busca tradicional, o Google mesmo. Ah, entendi. O esforço de buscar, né? Exato. Parece que esse esforço de ir atrás, interpretar, sabe, analisar a informação por conta própria, isso fortalece a memória e o entendimento. Faz sentido, né? Total. E isso bate com o que muitos professores estão dizendo. No Reino Unido, na França, Canadá, eles percebem uma dependência maior da IA. E os alunos com mais dificuldade para escrever, para interpretar sozinhos. Nossa. Tem até um estudo europeu que fala numa queda de uns 30% na retenção quando a IA é o recurso principal. É bastante coisa? É significativo. E não é só a retenção, né? Eu estava lendo sobre a criatividade também. O John Kaunius, lá da Drexel University. Sim, eu vi isso. Ele sugere que se a gente usa IA para tudo, para resolver qualquer problema, talvez a gente perca aqueles momentos, sabe? O eureka, aqueles insights que vêm do nada. Aquela faísca, né? Justamente. E aí eu conecto com esse ambiente das redes. TikTok, Instagram, tudo muito rápido, vídeo curto, apelo emocional forte, muito focado na memória de curto prazo, né? Sim, é um fluxo constante. Será que a gente está trocando, assim, o penso, logo existo, pelo posto, logo existo? E agora, com a IA, talvez, crio, logo desisto de pensar. É uma provocação, mas... É uma ótima provocação. E faz todo sentido pensar nas bolhas cognitivas que as redes criam, os algoritmos, né? Eles acabam reforçando o que a gente já acredita. Isso dá uma falsa sensação de que a gente sabe muito, que está por dentro de tudo. E tem outra coisa. Consumir muito conteúdo que é 100% gerado por IA pode levar a uma certa passividade. Como assim? A gente vai perdendo a capacidade de discernir, de questionar. Teve um estudo de Stanford que indicou justamente isso. Pessoas que se informam quase só por redes sociais têm mais dificuldade para checar se um fato é verdadeiro ou não. Preocupante. Muito. Isso ainda é pior por causa da desigualdade digital. Populações com menos acesso à educação formal, menos letramento digital, ficam ainda mais vulneráveis a essa desinformação, a essa passividade. E essa questão do discernimento, que já é complicada no nível individual. Quando a gente pensa no coletivo, na democracia, aí a coisa fica realmente séria, né? Exato. Essa capacidade de criar manipulação hiperrealista. Nossa! Imagem, vídeo, áudio, que parece de verdade. Aqueles modelos tipo View 3 do Google, que gera vídeos super convincentes. Assustadoramente convincentes. Pois é. Levanta um alerta gigante sobre o potencial de influenciar eleições, por exemplo. O Ergon Kugler fala disso no livro IA-cracia. E tem aquele dado do Instituto Locomotiva. 80% dos brasileiros já admitiram ter caído em fake news. É muita gente. É um número altíssimo. E a gente já viu exemplos concretos, né? Lembra daquele áudio falso do Joe Biden que circulou nas primárias americanas? Lembro, claro.
Aquilo é um sinal de alerta enorme para o Brasil, principalmente pensando nas próximas eleições. A disseminação via WhatsApp, Telegram é muito rápida e difícil de controlar. Sem dúvida. Existe um risco real do que estão chamando de contaminação da internet. Fica cada vez mais difícil saber o que é real e o que não é. E some a isso a falta de transparência dos algoritmos, né? Eles filtram o que a gente vê com base em interesses que a gente nem sempre conhece. Comerciais, ideológicos. Como aquela analogia da praça pública, né? Isso, uma praça pública onde poucos têm um megafone superpotente e decidem quem vai ser ouvido e quem não vai ser silenciado. E sem nenhuma transparência. Bom, diante desse cenário todo, como é que o Brasil está reagindo? A resposta do Estado parece ainda meio tímida, talvez? É uma percepção válida. A gente viu o PL das fake news que não andou como se esperava e agora parece que o foco está mudando um pouco, né? Indo mais para a estrutura de negócio das plataformas. Exato. Tipo, dar mais poder para o CAD, nosso órgão de defesa econômica. Exigir que cumpram o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, implementar botões de denúncia que funcionem de verdade. Sim, essa é uma linha de ação. E, em paralela, tem a discussão específica sobre regular a própria IA, né? Temos o PL 2338 de 2023, o tal Marco Legal da IA. Certo. Ele está tramitando, busca definir critérios de risco, o que pode e o que não pode, criar um sistema de governança, mas olha, tem críticas. Muita gente aponta a falta de clareza sobre quem é responsável se a IA causar algum dano, sabe? Entendo. A responsabilização é chave. Fundamental. E enquanto isso, lá no STF, no Supremo, tá rolando a discussão sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A tendência lá parece ser de aumentar a responsabilidade das plataformas. Ah, é? Talvez ir para um modelo tipo Notice and Takedown, sabe? A plataforma recebe uma notificação válida e tem que tirar o conteúdo do ar. Alguns ministros falaram que o modelo atual criou meio que um véu de irresponsabilidade para as gigantes da tecnologia. Interessante. Então, o cenário é complexo pra caramba. Uma tecnologia que promete libertar, facilitar, mas que, ao mesmo tempo, pode atrofiar nosso pensamento crítico e até ameaçar a democracia. É um paradoxo, né? Totalmente. Fica muito claro que a gente precisa, urgentemente, tratar a internet como um espaço público que precisa de regras. Não dá para ser terra sem lei. Exatamente. A forma como a gente vai lidar com isso, com a IA, com as plataformas, exige uma ação coordenada, sabe? Responsável, transparente. O futuro da nossa educação, do debate público saudável, até da nossa saúde mental coletiva, depende muito disso. Sem dúvida. Olha, quanta coisa para digerir, né? Vamos fazer o seguinte, fazer uma pequena pausa para a gente respirar fundo. Combinado. E na volta, a gente continua essa análise. Vamos explorar os próximos passos, o que está sendo pensado como solução. Não sai daí, a gente volta já. Bem-vindos de volta ao podcast. Olha, nesta última parte da nossa análise das fontes de hoje, a gente vai escalar um pouco a discussão, né? Vamos entrar num campo mais amplo. Geopolítica, soberania nacional e como ficam as infraestruturas críticas do Brasil com o avanço dessas gigantes de tecnologia, tipo a Starlink. Ok, vamos tentar desempacotar isso. A gente viu como a conectividade via satélite, especialmente da Starlink, está chegando em lugares remotos, né? Escolas, comunidades, até nas Forças Armadas, lá na Amazônia. Mas, assim, toda essa conveniência, ela tem um preço. Qual é o custo disso? Exato. E o que é fascinante nos textos é justamente essa tensão que aparece. Por um lado, claro, a conectividade é essencial, chega onde muitas vezes a fibra ótica não chega, né? Mas por outro lado, essa dependência toda acaba entregando uma infraestrutura de comunicação super crítica e dados estratégicos também para a mão de uma empresa estrangeira. E as fontes indicam que a Anatel até autoriza, claro, mas os mecanismos dela para garantir, por exemplo, a continuidade do serviço por interesse público ou mesmo para fiscalizar de fato a operação são bem limitados, sabe? Cria quase um vácuo de poder, assim. Uhum. E essa tensão, ela não ficou só na teoria, né?
Os materiais que a gente analisou detalham os atritos bem diretos com decisões aqui do Brasil, da Justiça brasileira, como foi aquele caso envolvendo ordens do STF, lá do Supremo, sobre contas na plataforma X, que, aliás, também é do Elon Musk, né? Exatamente. Esse episódio é um exemplo muito claro do que está em jogo. Conforme uma das fontes, houve uma hesitação bem forte do grupo em cumprir ordens de bloqueio ligados ao X aqui no Brasil. Eles só recuaram mesmo sob ameaça de multa pesada e até de perder a licença da Starlink. Isso levou o ministro Alexandre de Moraes, como está lá na fonte, a classificar a situação como uma ameaça direta à soberania nacional. Não é pouca coisa. Nossa. E a ministra Carmen Lúcia também fez um alerta, né, sobre o poder absoluto dessas Big Techs. Elas operam muitas vezes, assim, fora do alcance da fiscalização institucional mais tradicional que a gente tem. A gente está falando de um poder corporativo transnacional mesmo que pode, em tese, desafiar ou ignorar leis locais. É bem sério. Entendi. Então, esse controle das plataformas, da infraestrutura, virou uma nova arena geopolítica, é isso. As fontes parecem conectar isso a um cenário maior. Mencionam até alinhamentos políticos de figuras como Musk e comparam o controle de dados e satélites com o valor que o petróleo tinha antigamente. É por aí. Sim, exatamente. E um ponto adicional que emerge forte da leitura é a mudança na dinâmica do poder informacional aqui dentro do Brasil. Antes, esse poder estava mais concentrado em grupos de mídia nacionais, que, ok, tinham suas próprias questões de concentração, mas pelo menos operavam sobre as leis brasileiras, né? Uhum. Estavam aqui. Exato. Agora, esse poder está migrando para essas corporações globais que muitas vezes ficam fora desse alcance regulatório mais direto. E a falta de uma infraestrutura satelital nossa, robusta, e uma regulação mais firme, nos deixa bem vulneráveis. Tem alertas importantes nos textos, como os da advogada Flávia Lefebvre, da Intervozes. Ela aponta que essa expansão da Starlink está acontecendo sem estudos de impacto adequados, sabe? Isso coloca em risco a segurança nacional e, de quebra, ainda sufoca a concorrência local que poderia existir. Puxa vida, complicado. Diante disso tudo, então, como é que a gente faz? Como equilibrar essa necessidade inegável de conexão com esses riscos que parecem enormes para a autonomia do país, para a segurança, até para a nossa democracia? Olha, essa é a pergunta de milhões, né? Mas os materiais que a gente analisou apontam para a urgência de ter uma política de soberania digital, assim, bem pensada, bem articulada. Isso não é uma coisa só, envolve várias frentes, sabe? Primeiro, regular de forma efetiva as plataformas digitais, algo que, segundo os textos, enfrenta muita resistência no Congresso, né? Sim, a gente acompanha isso. Pois é. Segundo, investir pesado em alternativas tecnológicas nossas, nacionais, ou em parcerias estratégicas que não nos deixem tão dependentes. Terceiro, fomentar a pesquisa na área. E, talvez o mais crucial de tudo, promover a educação midiática da população. Não adianta só ter o acesso à internet. É preciso entender quem controla os dados, quem controla a infraestrutura, os fluxos de informação. Se a gente olhar para fora, experiências na União Europeia, na Índia, na Austrália, elas mostram que é possível sim agir. É possível estabelecer limites e exigir que essas empresas cumpram as regras locais. Faz todo sentido. E acho que fica uma reflexão final importante aqui, deixada pelas fontes. Essa disputa toda pela regulação, pela infraestrutura digital, não é só técnica, né? Não é só econômica. No fundo, é uma batalha pela preservação da nossa democracia, da nossa autonomia, no mundo que está super conectado, claro, mas que também é muito desigual em termos de poder. E assim a gente fecha a nossa análise de hoje. Foi denso, mas esperamos que tenha sido esclarecedor para quem nos ouve. Lembre-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima.